Beleza, senhores. Então, qual que é a diferença, então? Vamos agora falar das fórmulas e funções, finalmente colocar a mão na massa, né? Mas eu vejo muito falar isso, né? Eu estou muito falando isso, aliás, né? De fórmula, função e não sei o que mais. Se eu clicar aqui em fórmulas no Excel, vocês podem ver que tem fórmulas aqui escrito, aqui embaixo tem escrito funções, tá? Diabo é isso então? Qual que é a diferença entre eles? Fórmula, senhores, basicamente assim, você cria, tá? Então, por exemplo, a gente vai aprender agora aqui os operadores aritméticos, certo? Aqui é adição. Então, se eu pegar o valor dessa célula e somar, e somar com o valor dessa outra célula, eu criei uma fórmula de adição, certo? Então, o que eu quero dizer? A forma eu vou criando. E a função? A função já é predefinida, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, vamos aqui nas funções de. Vamos nas funções de lógica aqui, ó. Ó, então tem a função se, tem a função se erro, tá? Em outras funções aqui, matemática e trigonometria. Tem a função aqui de potência, tá? Tem aqui, deixa eu ver aqui mais aqui que a gente pode usar. Tem a função soma, tá? Então, quando eu falar de funções, ela vai ter um nome, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui, ó, a função soma. E as funções têm uma forma de trabalhar, tá, gente? É igual, tanto fórmula como função vai começar com igual, tá? Sempre vai começar, o Excel vai entender, o Excel e os outros programas vão entender o seguinte, aqui ele vai iniciar uma função fórmula. Então, eu tenho que trabalhar e entender o que ele está querendo colocar, beleza? Quando é função, eu coloco o nome dela, abro parênteses e seleciono valores ou coloco informações necessárias, tá? Cada função trabalha de uma forma, tá? Ela espera algum parâmetro, tá? Isso aqui, senhores, que vocês estão vendo aqui embaixo, é chamado de sintaxe da função. O que, que é isso? Uma explicação como a função trabalha, certo? A função soma então espera no mínimo um número, né? Mas um número só não vai ter muita serventia, né? Ou uma coletânea de números, tá? Nesse caso aqui eu vou pegar os dois. Vocês vão ver que são as mesmas funções, certo? O mesmo valor, desculpa. Beleza? Então a diferença é essa, tá? Dentro de uma fórmula que eu criar, eu posso colocar uma função? Não só pode, como dependendo da situação, vai colocar também, tá? Então é só com essa questão. Ah, posso usar uma função separada? Sim, como eu usei a função soma aqui agora, ela só tem essa funcionalidade, né? Que é só somar e pronto, ok? É isso, a diferença então de fórmula e função é isso então, beleza? Vamos começar então a falar sobre os operadores, tá? Por que eu tenho que entender essa parada aqui então? Cris, é o seguinte, a maioria das coisas que a gente vai fazer vai precisar de alguma função de operação, tá? Ou de aritmético, ou de comparação, ou ambos, tá? Vai ter fórmula, função que vai misturar tudo, operadores aritméticos, com comparação, com a função de matemática, com a função de procura e os caramba, entendeu? Então, a gente tem que entender para poder trabalhar com isso aí, certo? Ah, então vamos lá. Eu tenho a função, desculpa, tenho a função não. Vou criar a fórmula de adição. O que é a função aqui dessa fórmula? Qual que é o resultado que eu espero dela? Que ela some valores, certo? Então, toda função e fórmula começa com igual. Toda, tá? Vai começar com igual. Aqui é o seguinte. Como eu vou fazer uma operação aritmética, tá? Eu posso colocar o valor. Então, por exemplo, aqui, eu vou colocar 2 mais 2, tá? Eu posso fazer desse jeito, certo? Mas aqui vai ficar travado, por quê? Porque eu coloquei o resultado, coloquei os valores aqui dentro. Ou eu posso selecionar as células, tá? Que é o que a gente vai fazer aqui agora. Então, eu vou selecionar essa célula e vou somar com a célula logo ao lado, certo? Me trouxe o resultado aí, ok? Ah, mas beleza. Qual que é a vantagem disso? A vantagem, queridos, é o seguinte, ó. Se eu mudar qualquer valor aqui, aqui também vai mudar, certo? Posso colocar aqui, sei lá, -1. Vai funcionar também, ok? Essa é a vantagem. O que que eu fiz aqui então? Já falei, ó, nessa célula você vai somar esses dois valores. Então, qualquer valor que eu colocar aqui, as planilhas vão entender então que a forma tem que fazer, tem que trazer, aliás, esse resultado, beleza? Mais uma aqui embaixo. Então, sempre começando com igual. Vou selecionar a célula A3, estou selecionando em cada linha, tá? Por isso que está aqui A3, lembrando, tá? Mais a célula B3. Tá me trazendo aí, certo? Vou fazer essas duas aqui.
para a gente pegar. Então, o valor aritmético, a operação aritmética de adição é o mais mesmo, tá? Porque na informática a gente vai chegar aqui em multiplicação e divisão, vocês vão ver que vai mudar um pouquinho. Isso é uma coisa que, sim, a maioria das pessoas sabem, tá? Mas é bom reforçar. Aqui embaixo também vou fazer a mesma coisa, então, começando com igual. Cuidado, tá? O que acontece muito aqui? A pessoa coloca espaço, tá? E vem selecionando. Vamos ver se vai dar certo? Aqui deu certo, certo? Tem um espaço aqui, tá? Mas, se eu colocar, deixa eu ver se aqui no começo, vou colocar um espaço aqui na frente. Viu a diferença? O que, que o Excel está entendendo aqui? Que isso aqui é um texto, tá? Então, quando eu digo para vocês, começa com igual, é sem espaço, sem nada, tá? Aí sim o Excel vai entender que é uma função, uma fórmula que vai ser inserida, certo? Colocou espaço ou qualquer caractere, o Excel entende. O Excel e as planilhas eletrônicas, tá? Vão entender que é texto, ok? Mas essa aqui, pra gente fechar essa operação de edição, então. Então, é o sinalzinho de mais mesmo, tá? Tudo normal aqui. Beleza. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer aqui cada uma primeiro aqui, tá? Das respectivas operações aritméticas, tá? Só pra gente agilizar o processo aqui. Então, sempre começando com igual, eu vou pegar a primeira célula aqui. Nesse caso, a subtração é o menos mesmo, ok? E selecionar a célula de baixo, tá? Queridos, cuidado para não fazer isso aqui, ó. Vai clicando, tá? Sem ver, sem situação. Outra coisa que acontece muito aqui. Muito aqui sim, como eu falo, né? O que acontece nas planilhas. A pessoa vai com as setinhas, tá? À medida que você vai com as setinhas, enquanto está trabalhando com funções e fórmulas, ele vai mudando de células, tá? Então cuidado com isso aí, ok? Então fez, clica OK, vê se está tudo certinho, para não ter erro, tá? Ah, e se eu errar, por exemplo, vou fazer aqui, vou mudar aqui para B3 aqui. Já fiz até, né? Era só para mostrar para vocês aqui. Precisa apagar a função tudo de novo? Não necessariamente, tá? Nesse caso aqui, é só você reposicionar a célula, tá? Você pode digitar, certo? Ou você pode arrastar, levando o cursor em cima da linha aqui, nesse caso vermelho, né? Porque está na segunda célula. Azul, tá? À medida que você vai colocando, deixa eu colocar um menos aqui só para vocês entenderem. À medida que você vai selecionando células, tá? A tendência, pelo menos no Excel, mas a maioria trabalha assim, tá? É mudando de cor, tá? As cores facilitam muito, tá? Mas não confia muito nisso aqui não, que não são todos os recursos, tá? Não são todos os programas que vão trabalhar desse jeito. Alguns às vezes vão vir só preto, tá? Ainda mais dependendo da configuração, tá? Então não vai ter esse esquema de cores aqui não. Então veja a posição da célula, ok? Beleza, peraí que eu já fiz uma pequena questão aqui. Aí, agora sim. Eu vou fazer a multiplicação, tá? A multiplicação, senhores, não é x, tá? É asterisco aqui. Tá? Na informática, a multiplicação, em vez do x, né, que a gente está acostumado, é asterisco, ok? E a divisão, eu apertei tab aqui, tá, gente? Uma coisa que eu dou dica para vocês também, tá? Aprenda a trabalhar com atalhos, com teclado, tá? Que facilita muito na hora de inserir dados nas planilhas, tá? Não só no Excel, nas planilhas, ok? E a divisão, senhores, uma outra coisa que eu vou fazer aqui também. Eu, em vez de clicar, tá? Posso vir selecionando, tá? Como eu falei, com a setinha. A divisão é uma barra, certo? Eu posso vir, então, selecionando as células, tá? Ou eu também posso digitando a posição das células, tá? Aí, no caso aqui, coloquei B2, tanto faz ser maiúsculo ou minúsculo, tá? Aí é questão de prática, tá? Tem gente que prefere ir clicando, tem gente que prefere ir digitando, tá? Vai no teclado nas setinhas do teclado, tá? Enfim, vocês é que ficam à vontade para o jeito que ficou melhor para vocês, tá? Beleza? Divisão. E a potência, tá? A potência, senhores, tem tanto função como uma fórmula, tá? Nesse caso, o que eu vou fazer com a potência? O primeiro eu vou elevar ao segundo numerador que foi colocado aqui, certo? Então, eu vou clicar aqui no 2. O símbolo de potência é o circunflexo. Opa, apertei errado aqui. Já apertei o acento circunflexo, tá? O que acontece? Não saiu, tá? Se eu apertar a barra de espaço, ele vem, tá? Outra forma que o pessoal faz também, aperta o circunflexo duas vezes, apaga um e seleciona, tá?
também funciona. O importante é ficar um circunflexo só, ok? Tá aí então o símbolo de potência, tá? Por que eu fiz um por um e não fui fazendo uns aos outros? Eu vou mostrar para vocês um negócio chamado referência, tá? As referências podem ser relativas, tá? Ou podem ser absolutas, tá? Primeiro, que diabo é isso? O que é referência, então? Olha só. Aqui, nessa célula, no caso, a célula D2, eu falei para ela o seguinte, ó, aqui é uma fórmula, tá? Cliquei duas vezes aqui, que vai fazer uma subtração da célula A2 com a célula B2, certo? Em vez de eu ficar colocando em uma por uma, igual a 3 menos B3, igual a 4, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a primeira, que ela é a base de cálculo das outras, tá? Tem uma bolinha aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a lupa para vocês aqui para poder enxergar. Ó, na verdade não é uma bolinha, né? É um quadradinho bem aqui no canto, ó. A hora que eu puxar, a hora que eu apontar, desculpa, o cursor, ele vai mudar, tá vendo? Cruzinha branca e a cruzinha preta. É essa aqui que ela tem que ficar, tá? Deixa eu fechar aqui. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar, segurar e arrastar, tá? O que é que eu fiz aqui agora? Fiz o cálculo rapidamente, tá? E a referência relativa dela, por que é relativa? Porque ela vai mudar as células, tá? De acordo, desculpa, eu vou mudar o resultado de acordo com as células que estão nas linhas ou, né, no caso, nas colunas, certo? Então, aqui veio A3B3, aqui A4B4, aqui A5B5 e assim sucessivamente, certo? Então a base foi de uma, tá? Eu posso tanto fazer subindo, como posso fazer descendo, tá? Como posso fazer do lado, tá? Cuidado que é o seguinte, tá? É uma referência. Existe uma situação e com base nela eu vou partir para as outras, tá? O que significa isso? Olha só, estou em subtração aqui selecionado, tá? É um texto. Eu posso clicar, segurar e arrastar, ou eu posso clicar duas vezes, tá? Então ele vai preencher até onde ele encontrar valores. Então, dois cliques rápidos aqui. Olha aqui. Ele fez a referência. Tá certo? Tá, porque a referência que eu falei para ele é um texto, então ele vai entender que é uma cópia nas demais células, tá? Então, cuidado na hora de selecionar isso aí. Eu posso fazer assim também, ó. Vou selecionar esses três valores, vou vir aqui nas referências, tá? Dois cliques rápidos, tá aí, tudo calculado aí, tá? Por isso que a referência é relativa, tá? Então, reforçando, por que é relativa? Vai mudando de acordo com as posições. Aí, absoluto, o que significa? Absoluto é o seguinte, ó, pessoal. Vou pegar a adição aqui. Eu vou falar para ele que é o seguinte, ó, a célula 2 não vai mudar. Como é que eu travo ela? Tem a questão de travar a célula, tá? Um valor nela. Eu vou selecionar esse valor, vou apertar a tecla F4, tá? E vai vir aqui esse cifrão aqui. O que significa esse cifrão? Significa que é uma trava. Eu vou travar coluna e vou travar linha, tá? Se eu... Opa, calma aí. Se eu apertar F4 de novo, eu vou travar só a linha. Se eu apertar F4 de novo, eu vou travar só a coluna. Nesse caso aqui, eu vou deixar as duas, tá? Vou dar um Enter aqui. O que vai acontecer agora? Se eu fizer referência de tudo aqui, o que aconteceu? Ó, 6, 7, 6, 102 e 11, tá? Eu tô falando para ele que ele vai somar esses valores só com 2, tá? Se eu clicar duas vezes aqui, então você pode ver que tá travado. Você pode ver que tá travado. Se eu vir aqui no 11 aqui, pode ver que o A2 está travado, tá? E só o B6 continuou. Por isso que a gente fala que é uma absoluta, tá? Uma referência absoluta, porque a gente trava uma ou mais células que ela serve de base das demais, ok? Ok, senhores, podem ver que ficou essa parada aqui, tá? É erro, tá? Isso aqui não é não, tá? Significa que o número é muito grande, tá? Então ele deu uma encurtada aqui, tá? Quando ele colocar uma letra e mais um número e mais alguma coisa, significa então que eu só encurtei aqui porque o trem é grande demais. Isso aqui é erro? Pode ser, tá? Quando aparecer cerquilha, cerquilha num, cerquilha div, cerquilha alguma coisa, tá? Significa que é um erro, tá? Na maioria das vezes. Esse erro pode ser erro na função ou fórmula, tá? Seria o argumento, desculpa, argumento não, seria o parâmetros, né? Informações inválidas, ou a fórmula, a função foi montada com alguma coisa, com algum espaço, alguma coisa do tipo, tá? Ou, nesse caso, significa que o Excel teve uma trava de segurança, tá? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou pegando 1000 e elevando 1000 vezes, tá?
1000 elevado a 1000, tá? Então é um cálculo muito grande, tá? Então, por questão de segurança, o Excel fala, ó, chega num limite que eu não vou calcular não, então ele traz isso aqui, certo? Tanto que se eu mudar aqui, vamos mudar para 50, por exemplo, aí ó, já trouxe um erro, não é um erro, né? Trouxe uma formatação semelhante à de cima, tá? Então, nesse caso, por que não usar recurso demais do computador e travar seu computador, o que, que ele faz? Ele fala, parei, tá? Não calculo. Isso aqui dá para mostrar? Dá. Quero mostrar, preciso mostrar, é um valor grande mesmo, tá? Então eu posso vir aqui, selecionar a célula, eu posso selecionar a coluna, enfim. Nesse caso aqui eu vou só selecionar a célula. Aqui no Excel está na página inicial. Aqui na página inicial tem na formatação de número, tá? Tem as opções de formatação de número. Nesse caso aqui está geral, tá? Então ele vai entender, aliás, que é um texto que não tem uma formatação específica no caso, tá? Se eu colocar número, ele vai trazer então todos os valores para mim, certo? Vou desfazer aqui, por enquanto isso não é o meu interesse, tá? Então, queridos, a questão da questão dos operadores aritméticos, tá? É só isso, certo? Bora lá então para o operador de comparação, tá? Vou formatar aqui rapidinho, tá? Como eu reforcei antes aí, tá? Antes de começar com tudo. Vai ser a última vez que eu vou formatar aqui, tá? Para vocês verem. Nas próximas já vou trazer tudo bonitinho, tudo formatado, tá? Pra gente economizar tempo. Então, vou fazer aqui então a questão das bordas. Vou centralizar aqui. Clicar duas vezes. E vou clicar duas vezes aqui também para trazer as colunas com o tamanho do texto, ok? Deixa eu aumentar o zoom aqui um pouquinho para ficar melhor para visualizar aí. Ok.